Sejam muito bem-vindos ao Pod COP30, esse espaço feito exatamente para a gente mergulhar nas histórias, nas oportunidades e nas transformações, tudo que vem pela frente aí junto com a COP30 que vai acontecer no mês de novembro em Belém. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, que é o idealizador do projeto e que está à frente de toda essa ideia, Edmilson Ferreira, que estará com vocês à frente do Pod COP30 e ao longo das próximas semanas. Sejam muito bem-vindos, Edmilson. Rafaela, obrigado pelo espaço, essa parceria que foi estabelecida com a TV Cultura, tá? Que eu agradeço, louvo a Deus por isso. Tá. Que bom tê-lo aqui. Gente, Edmilson já é uma figura conhecida nossa. Para quem ainda não viu e não sabe, ele está no ar com o Estado de Paz, que retrata em um outro cenário, né, político e social aqui na nossa grade. Mas o Pod COP30, ele tem rumo, ele tem foco e ele tem um porquê, porque a COP vai reunir aí líderes mundiais, civis, cientistas, para falar de mudanças climáticas e todas as alterações que envolvem esse tema. E Edmilson vai levar essa ideia à frente. Edmilson, eu gostaria, para quem não te conhece, que você se reapresentasse e falasse aí, porque o seu currículo vasto eu não vou decorar tudo que tem para falar a seu respeito, então é melhor que você mesmo fale, por favor. Certo. Rafaela, meu nome é Edmilson Ferreira, eu sou de uma família de tradição amazônica, tá? Meu pai, um vendedor de farinha, nasceu no rio Capim, que é um dos rios mais caudalosos que nós temos no estado do Pará, e a minha mãe, professora. Eles se conheceram porque o meu pai trabalhava num igarapé chamado Igarapé do Pirajauara. Ele era um pequeno vendedor de farinhas. E a minha mãe foi exatamente para poder dar aula naquela região, né? Sai da capital e vai dar aula no interior, levar um pouco do seu conhecimento para dividir com as demais pessoas. E eles se conheceram e nós nascemos. Eu nasci no Igarapé do Pirajauara, morei lá até os 3, 4 anos. Depois, como a maioria das famílias, você migra para Belém. Em Belém eu tive a oportunidade de morar em alguns bairros, mas o bairro onde eu fui forjado em Belém é um bairro que é conhecido, o bairro de Jurunas, né? Jurunas é uma etnia, uma tribo indígena, né? E eu nasci no bairro de Jurunas. Jurunas, em Belém, é assim, quem mora no Jurunas, ele existe antes e depois do Jurunas, né? Então, é um bairro extraordinário. São curiosidades que você vai saber aqui ao longo do tempo, porque esse homem tem história, viu? Minha formação acadêmica, eu venho das ciências exatas, eu vim da geologia, das geociências, migrei para a comunicação, sou bacharel em comunicação, tenho duas pós-graduações, tenho 3, tenho 2 especializações, pós-graduação Lato Sensu em marketing cultural, e tenho o mestrado, né, Stricto Sensu, pela Universidade Federal do Pará, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que é o curso de mestrado. E agora eu estou iniciei a minha pavimentação, né, o meu processo seletivo que eu estou participando aqui na Universidade de Brasília, na UNB, e estou apresentando a minha pesquisa para o doutorado. Eu disse para vocês que era muita coisa, não tem como eu mesma falar sobre isso. Edmilson, e eu sei que a sua cabeça é um caldeirão de boas ideias. E eu quero saber, preciso que você conte também para o público, como que surgiu a ideia do Pod COP30. Eu sei que tem toda a situação de falar sobre a COP30, mas conhecendo você, eu sei que existe a intenção de dar protagonismo a outros temas além desse, né? E aí eu queria que você destrinchasse um pouco sobre esse assunto. Rafaela, uma dos eixos que nós atuamos, tá? Eu tenho como atuação, eu dou consultoria na área de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, e dou consultoria na área de marketing, comunicação. Eu sou especialista, a minha área é a área da estratégia, né, no marketing eleitoral, onde eu tenho 2 expertises, uma que nós chamamos da geografia do voto, né, e a outra que nós chamamos da conexão eleitoral. E nós temos o principal domínio da cidade. O domínio belém.com.br, ele é nosso. E eu estou até fazendo essa pesquisa
Me parece que das 27 capitais que existem no Brasil, só o Belém, só de Belém, é que pertence a um brasileiro. Eu estou fazendo essa pesquisa. Mesmo? Os demais. E eu tive acesso, eu comprei esse domínio de um israelense, de um capitão do exército israelense, há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, quando nós estabelecemos, há um ano atrás, quando nós estabelecemos um trabalho e dediquei um pouco mais tempo para o Portal Belém, eu percebi que nós tínhamos uma oportunidade com a COP30. Porque a COP30 é a primeira conferência das partes, que é uma iniciativa, um braço da Organização das Nações Unidas, que vai estar acontecendo na Amazônia, na floresta. É a primeira. Nós tivemos lá atrás, em 92, nós tivemos a Eco Rio, né? E depois todas as demais, Paris, né? Enfim, todas as demais COPs, elas aconteceram em outras regiões, em outros países, né? E no Brasil está acontecendo a 30ª versão da COP, a COP30, ela vai ser a primeira COP realizada onde de fato deveria ser, no principal habitat e nas discussões das questões ambientais, dos impactos climáticos, que é a Amazônia. A partir de novembro, Edmilson, Belém se torna a capital brasileira por alguns dias, né? Sim. E esse protagonismo, essa liderança, trazer Belém à pauta dessa forma, qual é a importância disso? Porque quando se pensa em eventos de grandes proporções, ou se pensa em São Paulo, se pensa nas grandes metrópoles, né? As tradicionais, digamos assim, porque tem grandes metrópoles que não são tradicionais. Qual é a importância de ter Belém à frente dessa situação? Rafaela, é uma importância histórica. Nós vamos ter uma grande oportunidade, porque tudo na vida, você tem oportunidades, mas tem as ameaças. É verdade que nós temos algumas ameaças com a realização da COP30 em Belém? É verdade. Mas também nós temos que avaliar e refletir sobre alguns temas. Hoje, se nós formos analisar, quem é essa cidade, quem é essa capital que vai realizar a 30ª versão da COP no mundo, para o mundo? Essa capital é uma capital que ela tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, distribuídos em 71 bairros, 8 distritos, os distritos que é a divisão político-administrativa da cidade, e certamente uma população que é uma população que ao longo dos anos sofre por esse processo de preconceito, mas essa brutal concentração na mão de alguns estados, de algumas cidades brasileiras. E aí vai a reflexão, vale a reflexão. Só para que você tenha noção, Rafaela, hoje, o estado do Pará, ele participa estruturalmente, tá? E de forma decisiva da balança comercial brasileira. Nós somos os maiores produtores de minério, nós somos os maiores produtores de gado em pé, nós somos a região que tem a maior biodiversidade do planeta, nós temos o maior volume de energia brasileira produzida a partir da natureza, com energia limpa, como é o caso das hidroelétricas, tanto a de Tucuruí como a de Belo Monte, onde nós atendemos e servimos aí aproximadamente 70% de todo o território nacional. Então esse estado, que ele tem 49%, detém 49% de todas as potencialidades da Amazônia. Por isso é um estado conhecido como a obra-prima da Amazônia, o estado do Pará. Ele tem a sua capital hoje sediando a COP, e era importante que a população, especialmente a população do centro-sul do Brasil, pudesse fazer essa reflexão. Tá? Eu vou dar alguns números aqui que são assustadores. Uhum. O estado do Pará, por exemplo, com toda a riqueza que o estado do Pará tem, mas o estado do Pará é um estado que ele tem hoje, tem um PIB, né? O estado do Pará tem um PIB hoje de aproximadamente 300 bilhões de reais, tá? Esse PIB,
ele, quando você pega toda a riqueza e divide pela população, você tem o PIB per capita. Hoje, o nosso PIB per capita do estado do Pará é em torno de R$55 mil por pessoa. Nós temos municípios, por exemplo, Belém é R$25 mil o PIB per capita. Quer dizer, mas nós temos municípios dentro do próprio estado do Pará que tem um PIB per capita. O seu PIB per capita é um PIB per capita muito baixo, tá? Nós temos municípios que têm PIB per capita de R$8 mil, R$9 mil. Mas nós temos um município no estado do Pará que tem um PIB per capita, que é Canaã dos Carajás, por exemplo, que tem um PIB per capita de R$1 milhão. Inacreditável. Um único município, tá? Um único município. Mas são 144 municípios no estado do Pará. 6 mesorregiões, 23 micro-regiões. E isso não reflete a realidade do estado. Isso, claro, são os municípios que eles recebem o CEFEM, que é o imposto originário da produção mineral. Edmilson, sobre esses detalhes de números e outras transformações, nós vamos falar logo após o intervalo, porque o nosso tempo nesse bloco já encerrou, mas temos mais assunto, mais tema, PodCop 30, para discutir isso, falar sobre Belém, sobre todas as mudanças que esse evento pode trazer para o Brasil, não só para Belém, e outras coisas que estão por trás aí desse podcast que você vê aqui na tela da TV Cultura. Voltamos já.